Irmãos, eu fico pensando uma coisa, né? Vocês percebem as dificuldades que a gente tem para falar de Jesus? Eu tenho bastante dificuldade. O Valdomir também tem bastante dificuldades. Tem tanta gente que fala melhor do que nós, não tem? E por que é que estão calados? Por que é que não estão falando de Jesus? Por qual motivo? Alguém tem ideia? Por que é que as pessoas não estão falando do amor de Deus? Amados e queridos irmãos, existe uma grande necessidade. Existe algo que adormece a humanidade. Que é a anestesia que faz com que o homem fique sonolento quando se trata do Evangelho. Ele não tem interesse. Você já viu alguém sonolento, alguém com sono? Tem interesse por alguma coisa? Não tem. E sabe por que alguém que está sonolento não tem interesse por nada, automaticamente nada? É porque o sono é uma forma de morte, é uma maneira do homem estar morrendo. E o pecado, a Bíblia diz que o pecado ele causa a morte, ele vai amortecendo o homem, vai amortecendo a pessoa. E você prega, e você fala, e você ensina, e você orienta. E quantas vezes as pessoas não reagem? Porque o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, isso aqui é um remédio. Isso daqui é um antídoto, é uma vitamina. Uma vitamina que, quando você recebe, quando você dá ouvido, quando você deixa ela entrar nos seus ouvidos, ela passa a ser um alimento. Ela faz você renascer, ela faz você reviver. Luiz Carlos, você sabe que eu te amo em Cristo Jesus, né? Então, estamos aqui quase sozinhos. Que bom que você está aí nos assistindo. Fico muito feliz por você. Grande homem de Deus. Então, amados e queridos irmãos, o que mais me chama a atenção é que tem tantas pessoas preparadas, tantas pessoas com capacidade para falar, e para falar muitas das vezes bem melhor do que nós, mas elas não querem, elas estão adormecidas, elas estão sonolentas. O pecado causa uma espécie de sono, de depressão, de angústia e de sofrimento. E para que os irmãos possam ter uma ideia, a Bíblia diz que toda a humanidade está vivendo este sono, está vivendo esta depressão, esta fraqueza, esta moleza espiritual. E quando a pessoa se afasta do poder de Deus, se afasta do amor de Deus, é como se ela fosse se envolvendo cada vez mais na escuridão, cada vez mais no fracasso. Daí vem as doenças, as drogas, vem a prostituição, e o inimigo, ele fica totalmente feliz de saber que nós estamos nos afastando de Deus. E nesta noite eu quero aproveitar aqui e falar um pouco sobre o nosso querido irmão Jó, o patriarca Jó, né? Nós encontramos aqui no capítulo 42, no versículo 10. Eu quero aproveitar somente o versículo 10 para estar narrando e falando aquilo que Deus colocou no meu coração
irmãos, nessa noite. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Amém? Amados e queridos irmãos, o patriarca Jó, ele viveu em um período muito antigo. Ele viveu inclusive antes de Moisés, antes de Abraão. E a história do patriarca Jó, tanto é que aqui no livro de Jó a gente encontra os unicórnios, animais que não existem mais, que foram extintos, que não existe mais. Nós encontramos aqui Jó descrevendo esses animais. Mas, amados e queridos irmãos, o que eu quero utilizar como tema da mensagem nessa noite é a seguinte palavra: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Nós entendemos, nós encontramos no livro do patriarca Jó uma história de muito sofrimento. Em primeiro lugar, uma disputa entre Deus e Satanás. Primeiro, Jó era um homem fiel a Deus. Você que está em casa, você que está assistindo, repita comigo esta palavra: Jó era fiel a Deus. Jó era temente a Deus. Esse é o primeiro passo que nós precisamos entender dentro desta mensagem, dentro desta palavra. E quando nós encontramos Jó sendo homem temente a Deus, fiel a Deus, então nós encontramos um outro ser que já havia caído, que já havia sido condenado, já era abominado por Deus. Um espírito, um anjo que era de luz, e invejoso ao extremo. Ele não suportava ver a felicidade de Jó. Ele não suportava observar o quanto Deus abençoava Jó. E este espírito chamado demônio, Lucifer, ele tinha acesso a tudo na face da terra. E ele também se comunicava com Deus. Deus também dava atenção para ele. Então, de vez em quando, ele estava dando umas voltas pelo planeta Terra. E quando ele dá essas voltas pelo planeta Terra, ele observava a fidelidade de Jó. Jó não blasfemava, Jó não dizia palavrão, Jó não reclamava de nada. Tudo para ele era só alegria, tudo para ele era só felicidade. E Satanás não estava contente, ele não estava feliz com o que acontecia com Jó. Amados e queridos irmãos, existe uma multidão de pessoas que estão te observando todos os dias. Existem milhares de Lucifer, de demônios, de pessoas usadas pelo diabo, olhando para você, vendo a tua vitória, vendo o teu sorriso, mas eles estão querendo atacar o teu sorriso, eles estão querendo destruir a tua alegria. Eles não estão satisfeitos com o que Deus está fazendo por você. Então Satanás olha para Deus, quando ele vai ter uma conversa com Deus, e Deus pergunta para ele: tu tens visto o meu servo Jó? Como se Deus não soubesse de tudo que estava acontecendo, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, né? Então Deus sabia de todas as coisas, mas Deus queria ouvir o coração de Satanás. Talvez
ele pecou, ele errou, mas quem sabe ele muda, quem sabe ele está diferente. Então Deus pergunta para Satanás: você tem visto o meu servo Jó? Você tem observado ele? Como ele é fiel? Aí Deus exalta as qualidades de Jó. Deus diz para Satanás: olha, por mais pecador que você seja, por mais que você tenha denegrido, por mais que você tenha espalhado a destruição na terra, o meu servo Jó não se contaminou. O meu servo Jó segue firme. O meu servo Jó segue perfeito. O meu servo Jó segue de cabeça erguida. Não adiantou você tentar ele. Não adianta você fazer o que você acha que pode fazer contra o meu servo Jó. Então Satanás diz para Deus: mas se Jó tem de tudo, tem riqueza, tem gado, tem animais, tem filhas lindas, filhos lindos, tudo de Jó é perfeito, como é que Jó vai chamar contra ti, rapaz? Você está de brincadeira? Como é que Jó vai fazer uma besteira dessa? Se está tudo certo, se tu está dando de tudo para ele. Então Deus diz para Satanás: não é assim. Jó é fiel porque ele tem caráter, porque tem princípios, porque nem tudo nesta vida se compra, nem tudo nesta vida é dinheiro, nem tudo nesta vida é prosperidade, nem tudo nesta vida é ouro, nem tudo nesta vida é prata. Existem coisas que você não vai conseguir tirar de um homem quando ele tem caráter. A dignidade de um homem não se vende, não se negocia, não existe negociação. Então Satanás diz para Deus: toca nele, toca na saúde, arrebenta com ele. Eu quero ver se Jó vai ser fiel a ti. Então Deus disse para Satanás: então vai lá, toca. Você só não toca no espírito de Jó, mas na carne você pode tocar em tudo. Então Satanás começa a trabalhar para destruir a vida de Jó. Satanás começa a fazer um trabalho para tentar conduzir Jó à destruição, conduzir Jó a pecar contra Deus. Mas Jó não desiste. E o sofrimento de Jó começa a acontecer. Jó começa a sofrer. Jó começa a gemer. As lágrimas de Jó rolavam todos os dias. Seus filhos morreram, suas filhas morreram, todo o seu gado morreu, tudo se acabou, não existia mais nada. E Jó começa a passar pelo maior inferno de sua história. Tudo quanto é maldição, tudo quanto é sofrimento que um homem pode passar, Jó começa a passar. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais fazenda, ele não tinha mais boi, ele não tinha mais jumento, ele não tinha mais gado, ele não tinha mais camelo, ele não tinha mais nada. E Jó continua sendo fiel a Deus. E Jó continua sendo aquele homem que não desiste, aquele homem que não para, aquele homem que segue firme, aquele homem que perdeu tudo o que tinha, mas continua firme, mas continua sem desistir. A caminhada de Jó se torna uma das mais terríveis da história. A caminhada de Jó começa a ser desesperadora. Mas Jó não peca contra Deus. E tem uma coisa, amados e queridos irmãos, que é muito sério e que nós precisamos levar em consideração. É quando nós já perdemos tudo. E aí chega
chega alguém e nos acusa. Alguém que nós gostamos dele, nosso amigo, nossa família, nossa esposa, a pessoa que convive conosco, ela chega para nós e diz: você cometeu algum erro, você pecou, você está sofrendo porque você merece, você é um lixo, você é uma vergonha. A mulher de Jó chega ao ponto de dizer para Jó o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morra, desista deste Deus que não serve para nada. E então Jó responde para ela: como uma louca falas tu, mulher, porque Deus deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E agora os amigos de Jó, que eram pessoas que amavam ele, pessoas que estavam do lado dele o tempo todo, começa, além dos cacos de telha que ele precisava para coçar as suas feridas, para coçar as suas chagas, os amigos começam a vir na mente de Jó, na cabeça de Jó, e dizer assim: você é o irresponsável, você pecou, você não está com nada, você é uma vergonha, você deveria desistir. Nenhum dos amigos de Jó tinha noção do que estava acontecendo. Ninguém tinha noção do que estava acontecendo. O combinado entre Deus e Satanás não estava revelado a ninguém deles. E então Jó continua, Jó segue em frente. Jó continua sofrendo e gemendo e calado e sem abrir a boca e não diz nada para ninguém. E o seu sofrimento era terrível, as suas dores eram terríveis, e ele sofre, ele geme. Em alguns momentos Jó perdia totalmente a esperança. Em alguns momentos Jó imaginava: eu nunca mais voltarei, porque Jó adquiriu uma doença chamada lepra, e a lepra naqueles dias não tinha cura. Tanto é que a sua esposa e seus amigos conversavam com ele de longe, eles não tinham coragem de chegar perto de onde ele estava. Por quê? Porque a lepra é uma doença transmissível, é uma doença que, se encostar, ela pode ser transmitida. E Jó estava ali naquele sofrimento, naquela dor, naquela angústia. Nem chegar perto dos seus amigos ele podia. A dor, a tristeza, a angústia era tanta que Jó, em alguns momentos, perdia também a sua esperança. Aleluia, glória a Jesus. Mas o que nos chama a atenção, o que nos traz nessa noite para este lugar, para esta mensagem, para este tema, aleluia, glória a Jesus, é que um dia, depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, depois de tanta angústia, depois de tantas acusações, depois de tantas alfinetadas, depois de tanto sofrimento, o patriarca Jó, ele descobre mais um segredo, mais uma coisa que ele era acostumado a fazer, que provavelmente por algum tempo ele deve ter abandonado, ele deve ter desistido, ele não deve ter feito. Então ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa a dizer: Senhor, abençoa os meus amigos. Estas pessoas que estão aqui, Senhor, me apurrinhando, que estão aqui, Senhor, falando horrores para mim, dizendo que eu pequei, dizendo que eu sou merecedor deste castigo. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha sinceridade, o Senhor sabe quem eu sou. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa, Senhor, os meus amigos. Perdoa eles, meu Deus. Senhor, olha para os meus amigos, porque os meus amigos não têm noção do que está acontecendo.
Eles não têm ideia do meu sofrimento. Eles não têm ideia de que eu não cometi nenhum pecado, nenhum erro, Senhor. Eles não têm ideia. E eu, Senhor, não sei porque estou passando por isso. Eu não sei porque estou passando por isso. Mas eu tenho misericórdia deles. E eu acredito que Jó também orou para sua esposa, né? Ele deve ter dito: Senhor, tem piedade dela. Tem piedade. Ali no Éden, o Senhor fez da costela de Adão, o Senhor fez aquela que pecou primeiro, aquela que induziu Adão para o pecado, aquela que conduziu Adão até a serpente, e depois ambos foram expulsos do paraíso. Essa é a minha companheira também, Senhor. Está aí. Mas eu te peço, Senhor, perdoa ela, tem misericórdia dela. Amados e queridos irmãos, o que vai fazer você subir ao topo do mundo? Aleluia, glória a Jesus. O que vai fazer você subir ao topo do mundo é o seu reconhecimento, você reconhecer que Deus é grande na tua vida, é você reconhecer que Deus é soberano na tua vida. Aleluia, glória a Jesus. É reconhecer que você é humano, que você peca, que você tem necessidades, que você precisa de Deus. E então Jó começou a reconhecer o pecado dos seus amigos, começou a reconhecer o pecado daqueles que ele amava, que eram seus amigos e irmãos, e ele começa a clamar ao Senhor: Senhor, perdoa ele, perdoa um segundo, um terceiro amigo, perdoa, Senhor, a minha esposa também. E quando Jó começa a orar para os seus amigos, quando Jó começa a orar para a sua esposa, Deus vira o cativeiro de Jó e muda toda a sua história, e acrescenta tudo dobrado, porque Deus é poderoso. O que vai fazer você mudar de vida, o que vai fazer você conquistar, aleluia, glória a Jesus, é o teu reconhecimento, é reconhecer que Deus é grandioso na tua vida, aleluia, glória a Jesus. E Deus vira o cativeiro de Jó, e Deus muda a história de Jó para sempre. Agora começaram a vir novos bois, começaram a vir novos jumentos, começaram a vir novos camelos, vieram mais 3 filhas lindas. O primeiro homem da história a dar herança para a filha mulher foi Jó, segundo os historiadores da Bíblia. E as filhas de Jó, elas foram reconhecidas pelo pai, do mesmo jeito, da mesma forma que os filhos homens também foram reconhecidos. Amados e queridos irmãos, aquilo que Satanás destruiu no jardim do Éden, Jó reconstrói aqui na frente. E quando nós encontramos Jó nesse sofrimento, quando nós encontramos Jó gemendo e passando por todo aquele sofrimento, nós entendemos que ele era apenas um símbolo de Jesus Cristo, e que o sofrimento de Jó era tão duro quanto o sofrimento de Jesus Cristo, e que Jó não reclamou, e que Jó, mesmo sofrendo, ele ainda orou pelos seus amigos. Ele ainda disse: Senhor, perdoa os meus amigos. E quando nós encontramos Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, nos seus últimos momentos, ele também diz a mesma coisa. Ele diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Os meus amigos, aqueles que tu me deste da terra, essas pessoas que estão me crucificando, essas pessoas que estão me agredindo, que estão me batendo, que estão me humilhando, eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção, eles não têm ideia do que estão fazendo. Pai, perdoa eles. Perdoa porque não sabem o que fazem. E nesta noite, como o tema da mensagem diz o seguinte, presta bem atenção: e enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro, Deus inverteu a sua situação, tudo que era miséria passou a ser bênção. E nesta noite eu
Não deixe o seu orgulho falar mais alto. Você precisa de prosperidade. Você precisa de uma boiada. Você precisa de mais camelos para o trabalho. Você precisa de filhos lindos e maravilhosos. Você precisa de prosperidade. E para que você possa ter prosperidade, você precisa orar por aqueles que te agridem. Você precisa orar por aqueles que te viraram as costas. Você precisa orar por aqueles que perderam, que tentaram tirar as suas esperanças. Você precisa orar por aqueles que olharam para você e disseram assim: esse não tem mais jeito, esse é um caso perdido, esse está morto. Aleluia, glória a Jesus. E aquele que cura a lepra está entrando na tua vida. E aquele que restabelece as finanças está entrando na tua vida. E aquele que restabelece a saúde está entrando na tua vida. Porque isto é a palavra de Deus. Enquanto Jó orava por seus amigos, o Senhor restabeleceu a sua saúde. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Nós estamos chegando ao final deste grande culto. Aleluia. Irmã Neide de Souza está nos assistindo. Deus te abençoe, irmã. Glória a Deus. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está te dando, está te trazendo a ouvir esta mensagem. Porque você está em cativeiro. Assim como Jó estava em cativeiro, Deus mudou a história de Jó. Mas ele precisou orar pelos seus amigos. E você também vai fazer a mesma coisa em nome de Jesus. Que Deus nos guarde. Vamos fazer uma oração agora. Nós vamos encerrar o culto desta noite. Estamos chegando nos momentos finais. E eu estou bastante cansado, vocês já podem perceber, né? Eu quero convidar você que nunca teve um compromisso com Deus, você que nunca aceitou Jesus como seu Salvador, onde você estiver, se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador, repita comigo agora: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu estou aqui, Senhor, na tua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor venha se fazer presente na minha vida, que o Senhor venha me abençoar, que o Senhor venha me encher do teu Espírito Santo. E a partir de agora, Jesus, eu quero ter uma nova vida. A partir de agora, Senhor, eu vou orar por os meus amigos e por aqueles que falam besteira contra mim. Eu vou ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, que Deus te faça muito feliz e que tudo de bom te aconteça. Em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica agora. E você também, que aceitou Jesus, onde você estiver, não importa se é aqui Shoa, Araçatuba, São Paulo, Belém do Pará, Brasil inteiro, em outros lugares, em outros países, procura uma igreja, não fique em casa, vá congregar com os teus irmãos, porque a Bíblia diz que Deus Ele quer que você viva em família, em união com os teus irmãos, amém? Então vamos lá. Senhor meu Deus, este homem, esta mulher que está agora, Senhor, nos assistindo, eu declaro, Senhor, que a partir deste momento, Senhor, ele estará saindo da frente deste televisor, deste celular ou deste computador, com uma nova unção, uma bênção, Senhor, que vai mudar o mundo. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. E o culto está encerrado nesta noite. Em nome de Jesus.